Pessoal, vamos lá então. Dando sequência, estamos terminando. Artigo 232-A do Código Penal. Promoção de migração ilegal. Diz lá o 232-A. Pessoal, 232-A foi inserido aí em 2017, portanto ele é recente. E já mencionei isso várias vezes para vocês. Todas as vezes que o legislador cria um tipo legal novo, ele traz uma série de incoerências nesse tipo legal. Não é diferente em relação ao 232-A. Então vamos lá, vamos analisar isso que vocês vão entender. Promover por qualquer meio com o fim de obter vantagem econômica. Olha o elemento subjetivo aí inserido. Com o fim de obter vantagem econômica. Precisa ficar demonstrado que a conduta do agente é para este fim. Promover por qualquer meio com o fim de obter vantagem econômica a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou a entrada de brasileiro em país estrangeiro. Atentem-se a isso. Não é a entrada do estrangeiro de forma ilegal no Brasil e a saída do brasileiro do território nacional. Veja que há diferença. Promover por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a entrada. Em nenhum momento o legislador menciona a saída. A entrada ilegal de estrangeiro no território nacional. Então é o estrangeiro vindo de um outro país, ele entra ilegalmente no Brasil. Ou o brasileiro que entra ilegalmente no estrangeiro. Ok? Atentem-se a isso. E aí é que nós temos a primeira crítica a ser mencionada, a ser relacionada. Muita atenção. Veja, pessoal, o artigo 232-A começa já por aí o erro. Nós tínhamos o tráfico ilegal de pessoas, que eu mencionei agora há pouco para vocês, tá? Então veja, vocês iam lá no 231 e 231A, nós tínhamos tráfico de pessoas, tá? Era um crime contra a liberdade individual inserida dentro de crime contra a dignidade sexual, ou seja, o tráfico de pessoas não tinha nada a ver com os crimes aqui do título 6º do Código Penal. Tanto não tinha que eles foram remanejados, eles saíram do 231, 231A e foram lá para o 149A do Código Penal. E aí resolveu o problema. Aí vem o legislador em 2017 e insere o 232A, promoção de migração ilegal, que não tem nada a ver com exploração sexual, que não tem nada a ver com dignidade sexual. É crime relacionado a outros bens jurídicos, menos dignidade sexual. Então ele está totalmente equivocado dentro deste título e mais ainda dentro desse capítulo do Código Penal. Tá? Então veja, o artigo 115 da Lei 13.445 de 2017, que é a lei de imigração, essa lei 13.445 é a lei de migração. Essa lei de imigração é que acrescentou no Código Penal o 232A. E ele entrou em vigência no dia 20 de novembro de 2017. Tá? 20 de novembro de 2017. Então veja, é preciso destacar, pessoal, que foi imprópria a inserção dessa figura criminosa no título relativo aos crimes contra a dignidade sexual. Uma vez que a promoção de migração ilegal não tem conotação sexual. Não se confunde de forma alguma com o tráfico de pessoas para exploração sexual, que antes da lei
13.344/16 fazia parte desse capítulo, conforme eu mencionei para vocês, 231, 231A, e que hoje está lá no 149A do Código Penal. Então veja, quando a questão era do tráfico de pessoas, que era para fim de exploração sexual, já estava impróprio dentro deste título. Tanto é que eles foram retirados. Agora o legislador vem e insere um crime de promoção de migração ilegal, que não tem absolutamente nada a ver com exploração sexual ou com dignidade sexual. É um absurdo imenso, tá? Portanto, nós vamos analisar o 232A aqui, porque é aqui que ele está inserido, mas ele não tem a mesma objetividade jurídica dos demais que nós vimos, desde o 213 até agora, o último que nós analisamos, que foi o rufianismo, artigo 230 do Código Penal. Qual é a objetividade jurídica do 232A? É a manutenção da soberania nacional do país. Além da manutenção da soberania nacional, é a manutenção também da ordem, né? Manutenção da ordem interna do país, manutenção da segurança interna do país. Então, manutenção da soberania nacional, manutenção da ordem, da segurança, da ordem interna, tá? Da regular relação que tem entre o Brasil e outros países. Esta é a objetividade jurídica, esta é a finalidade do 232A. É impedir que pessoas entrem ilegalmente no Brasil e sejam, por exemplo, consideradas terroristas. Tá? Então, para dar segurança aos brasileiros. Tá? É uma questão de soberania do nosso território nacional. Tá? É para evitar conflitos, né, entre países estrangeiros. Esta é a objetividade do 232A. Não tem conotação sexual alguma. Por que inseriram ele aqui? Ninguém sabe, por enquanto, explicar. Ok? Mas vamos lá. Feito então essa primeira crítica do 232A, vamos analisar mais um pouquinho o que o legislador buscou com essa descrição. O elemento objetivo do tipo é o verbo, é o núcleo promover, que significa dar impulso, pôr em execução a entrada ilegal do estrangeiro no Brasil ou a entrada ilegal de brasileiro no estrangeiro. Atentem-se a isso. Promover significa executar, fazer acontecer, dar impulso, dar início. A entrada ilegal do estrangeiro no território nacional ou a entrada ilegal do brasileiro no território estrangeiro. Esta é a finalidade, é aí que reside a conduta descrita pelo legislador. O tipo penal pune aquele que agencia, o agenciador é o sujeito ativo, não só o que agencia, mas aquele que transporta o indivíduo, o estrangeiro ou o brasileiro para a entrada ou no Brasil ou no país estrangeiro. É também aquele que recebe no momento do ingresso. Então, quando o estrangeiro entra no Brasil, tá? Hora que você vai lá e recebe esse estrangeiro ingressando no Brasil. Você é o sujeito ativo do crime. Ou o que recebe o brasileiro entrando no território estrangeiro. Esse é o sujeito ativo do crime. Então, não tem uma única pessoa determinada. Geralmente, nesses crimes, você tem uma série de indivíduos. Quando o legislador coloca promover, é exatamente um verbo mais amplo que acaba envolvendo, englobando como sujeito ativo toda essa cadeia de pessoas que atuam para que o estrangeiro ilegalmente entre no território nacional ou para que o brasileiro ilegalmente entre em território estrangeiro, ok? Essa é a situação. Então, o tipo penal, ele acaba punindo, ele pune, ele visa atingir aquele que agencia, que transporta, que recebe no momento do ingresso ou que realiza, pessoal, qualquer ato com o propósito de tornar possível a entrada de estrangeiro ou de brasileiro. Significa a entrada de estrangeiro no Brasil ou a entrada de brasileiro no estrangeiro.
Como, por exemplo, mas como que se faz isso? Então, veja, promover a entrada do estrangeiro no Brasil ou a entrada do brasileiro no estrangeiro por fronteira terrestre ou marítima. De que maneira faz isso? O indivíduo ou aquela cadeia de pessoas, eles sabem em qual ponto da fronteira é descoberta de fiscalização. E aí, então, eles indicam, eles fazem a travessia da pessoa por aquele ponto. Essa é uma forma. Para que ele chegue nesse momento da travessia, uma série de pessoas participaram disso. Todos eles promoveram a entrada. Esta é a finalidade da legislação. Vocês verificam aí quando os brasileiros vão entrar nos Estados Unidos. Eles saem daqui, então tem alguém já atuando sobre eles aqui, leva eles até um determinado ponto, de lá eles são levados até o México, lá no México alguém recebe, de lá alguém caminha até a fronteira, fica lá no meio do mato durante alguns dias, esperando o momento oportuno, o local próprio, indicado, para que eles possam fazer a travessia e então o ingresso. É toda essa cadeia que está inclusa ou que está incluída aí dentro do elemento objetivo promover. Ou então também pode ocorrer daquele indivíduo que acaba promovendo a entrada, fazendo com que o indivíduo utilize-se de documentos falsos. Essa também é uma outra hipótese. E por aí afora, há uma quantidade imensa de situações. Aqui nesse ponto, pessoal, nós vamos dar uma paradinha para fazer mais uma crítica. É a segunda do 232A do Código Penal. Veja que interessante, quando o legislador fala lá, promover por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a entrada ilegal de estrangeiro no território nacional, até aqui perfeito. Então o estrangeiro entra no território nacional, entrou no território nacional, o direito penal atuando sobre ele, ele já está no território nacional, você aplica, ele como vítima, você aplica às pessoas que aqui estão, o 232A. Ótimo. O problema maior, pessoal, está em relação à entrada de brasileiro no país estrangeiro. Então veja, nós precisamos esperar para, nesta segunda situação, nós precisamos aguardar o brasileiro sair do território nacional para só a partir daí se consumar o 232A. Seria mais fácil se o legislador tivesse aqui mencionado promover por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional e a saída do brasileiro do território nacional. A saída do brasileiro. Então, antes ou no momento em que ele estivesse saindo, o 232A agiria. Da forma como está, nós precisamos esperar o brasileiro sair do território nacional, para só depois agirmos. E aí é que vem o problema, porque aí você dificulta muito a situação. Porque quando ele sai, ele já está no território estrangeiro. E a partir daí, para que o direito penal possa ter atuação, nós precisamos da colaboração das autoridades estrangeiras para o repatriamento do indivíduo, para que aí então, aqui dentro do território nacional, com base lá no artigo 5º, 6º, 7º do Código Penal, nós possamos aplicar o 232A do Código Penal. Veja a dificuldade que foi criada em relação a essa figura do brasileiro saindo do território nacional. Seria mais fácil se o legislador tivesse colocado a saída dele, porque aí ficaria bem mais interessante. Então, quando ele está indo em direção à saída, próximo de sair ainda em território nacional, você conseguiria apanhar todos os indivíduos que promovem essa saída. Se nós temos que esperar ele sair, aí, já estando ele lá fora, fica muito mais difícil de conseguir a apuração desses sujeitos ativos que participaram de toda essa cadeia, porque aí nós vamos necessitar obrigatoriamente da colaboração dessas autoridades estrangeiras, porque aí envolve outras situações em que muitas vezes o direito penal não consegue alcançar. Então vamos lá. Seguindo, então, segunda crítica já do 232. Atentem-se a isso, dá uma analisadinha nisso,
porque é relevante, é importante, é aí que vai residir os questionamentos para vocês. Pessoal, o que vem a ser, dentro do que determina o 232A, o estrangeiro? Quem é o estrangeiro? É considerado estrangeiro, vocês sabem disso, tá? Qualquer pessoa que não insira nas qualificações de brasileiro nato ou naturalizado, tá? Que vem inserido lá no artigo 12 da Constituição Federal. Qualquer pessoa que não seja, de acordo com o artigo 12 da Constituição Federal, inserido dentro da qualificação de brasileiro nato ou de brasileiro naturalizado, é estrangeiro. Portanto, o estrangeiro você o encontra por exclusão, de acordo com o 12 da Constituição Federal. O que não for brasileiro nato, o que não for naturalizado, é estrangeiro. Também o legislador menciona a entrada ilegal de estrangeiro, daí o significado de estrangeiro. O legislador também menciona lá em território nacional. O que vem a ser o chamado território nacional? Esse é fácil, mas ainda assim nós precisamos ter uma observaçãozinha. Nós estudamos território nacional lá no segundo ano, lá na parte geral do Código Penal, no artigo 5º do Código Penal. E lá nós estudamos o que vem a ser o território físico no artigo 5º do Código Penal. No parágrafo 1º e no parágrafo 2º do artigo 5º, nós estudamos o território por extensão. Então veja, quando o legislador menciona aqui território nacional, a entrada no território nacional, ele está se referindo ao território nacional físico, aquele determinado pelo artigo 5º caput do Código Penal, não incluindo aí o território nacional por extensão. Até porque, pessoal, é muito simples, né, de você entender isso. No território por extensão, o poder de fiscalização é mais complexo, né? Veja, uma embarcação brasileira, pública, que está em alto mar ou em mar territorial estrangeiro, é extensão do território nacional? É extensão do território nacional. Tá? Um estrangeiro que ingressa nessa embarcação, promovido, auxiliado por alguém ao crime, alguns discutem porque é mais difícil essa extensão de território nacional. O que a maior parte da doutrina menciona é que quando o legislador menciona que o ingresso no território nacional é no território nacional físico e não por extensão, excluindo aí embarcações e aeronaves, ok? Isso é que vem predominando até o momento. Elemento subjetivo. Elemento subjetivo do 232A é o dolo. Tá? Não admite, portanto, a forma culposa, até porque quem promove não promove por negligência, imprudência ou imperícia. Precisa haver o dolo, significa, portanto, dolo consistente na vontade consciente de promover a entrada ilegal de estrangeiro no Brasil ou a entrada ilegal de brasileiro no estrangeiro, bem como a saída de estrangeiro do território nacional para ingresso ilegalmente em país estrangeiro, ok? Então, o elemento subjetivo é o dolo, ou seja, a consciência de promover a entrada ilegal, ok? A finalidade aí, já mencionei lá na leitura inicial, o fim é específico, portanto, é de obter vantagem econômica. Sem a obtenção da vantagem econômica não há crime. Então, se houve o auxílio de alguma forma, se houve a promoção de alguma forma, mas sem a finalidade de obter vantagem econômica, e sim de ser solidário, de ser caridoso e etc., o fato é atípico. Precisa haver essa vantagem econômica. Então, eu consigo fazer você entrar no território estrangeiro, eu consigo você entrar no território nacional, mas para isso eu cobro 10 mil reais. É aí que reside o crime. Essa é a prova que precisa ficar demonstrada. Ou eu sou muito amigo seu,
Então, pela amizade que nós temos, somos quase irmãos, eu vou te auxiliar. Fato atípico. Para o 232A. Precisa haver a finalidade econômica. Ok? Seguindo aí, parágrafo 1º do 232A. Então vamos lá. O parágrafo 1º do 232A diz lá: na mesma pena incorre quem promover por qualquer meio, de novo com o fim de obter vantagem econômica, a saída, e aí é que entra a observaçãozinha lá do elemento subjetivo que eu fiz para vocês, a saída de estrangeiro do território nacional para ingressar ilegalmente em país estrangeiro. Então veja, nós temos aqui no parágrafo 1º uma forma equiparada, né? Aqui o legislador acabou punindo corretamente. Você veja, lá no caput ele usou a expressão errada, a entrada do brasileiro no território estrangeiro, enquanto no parágrafo 1º ele usa corretamente, né? Aqui o legislador puniu corretamente, ele menciona a saída e não a entrada de estrangeiro do território brasileiro para ingressar ilegalmente em outro país. Então veja, um estrangeiro vem do Paraguai, entra no território nacional, ele é estrangeiro, e daqui alguém o auxilia, visando obter uma vantagem econômica, para que ele saia do Brasil e ingresse, por exemplo, nos Estados Unidos. Essa é a situação. Agora é você promovendo, visando a obtenção de uma vantagem econômica, a saída de um estrangeiro que está no território nacional para um outro país, que não o dele, é óbvio. Tá? Então veja que agora, em relação ao estrangeiro, o legislador usou o termo correto. Em relação ao brasileiro, ele precisa entrar no território estrangeiro. Em relação ao estrangeiro que está aqui no Brasil e quer ir para um outro país, basta você promover a saída dele. É impossível de entender essa situação. Tá? No parágrafo 1º, aplica-se aqui as mesmas condições que nós verificamos em relação ao território brasileiro quanto ao caput. Ok? Não muda absolutamente nada. No parágrafo 2º, nós temos aí um aumento de pena, tá? De 1/6 a 1/3, 1/6 a 1/3, se o crime é cometido com violência ou se a vítima é submetida a condições desumanas ou degradantes, tá? O que não é raro também esse tipo de comportamento, tá? A gente acaba ouvindo aí nos noticiários, né? Muito comum brasileiros relatando quando voltam ao Brasil que sofreram violência, muitas vezes agressões absurdas, tá? Ou que passaram fome, que ficaram a noite inteira no meio do mato, sendo picados por vários bichos, que passaram frio e etc. São as condições desumanas ou degradantes. Presente essas condições, no ato de realizar essa promoção ilegal, a pena sofrerá um aumento de 1/6 a 1/3. Parágrafo 3º, a pena prevista para o crime será aplicada, sem prejuízo das correspondentes às infrações conexas. O que o legislador quis mencionar aqui no parágrafo 3º? Que eventuais infrações penais cometidas no mesmo contexto da promoção de imigração ilegal, elas serão punidas em concurso, sem que, nesse caso, seja possível aplicar lá o princípio da consunção, porque senão você poderia falar assim, não, mas a violência ou a condição desumana ou a fraude ou, enfim, qualquer outro meio é meio necessário para a obtenção do crime fim, da finalidade, que era a promoção de ingresso. No parágrafo 3º, o legislador eliminou a possibilidade de utilização do princípio da consunção, que nós estudamos também lá na parte geral do Código Penal, quando estamos diante de um conflito aparente de normas. É como se aqui o legislador dissesse, não há conflito aparente de normas. Tá? Aqui, havendo essas condições, a pena será aplicada em concurso material de crimes, portanto, elas serão somadas. Então, exemplo, se a entrada no território nacional se deu por meio de um documento falso, que é o que eu mencionei agora há pouco para vocês, né?
o indivíduo falsificou alguns documentos para que a pessoa pudesse adentrar, um passaporte, enfim, um RG e assim sucessivamente. Tá? Qualquer tipo de documento, tá? O agente vai responder pelo 232A, em concurso material vai somar as penas do 297, se o documento for público, do 298, se o documento for particular, ou se a falsidade for ideológica, do 299. Não é, a falsificação não é um meio necessário para a promoção do indivíduo no estrangeiro. Ela é um crime autônomo e, portanto, não se aplica o princípio da consunção, ok? Consumação do 232A. Nas modalidades aí do caput, ele se consuma com a entrada ilegal do estrangeiro no território nacional ou com a entrada ilegal do brasileiro no território estrangeiro. Tá? Já discutimos isso, portanto, você precisa esperar adentrar no território para que o crime venha a ser consumado. Na hipótese aí do parágrafo 1º, que é aquela forma equiparada que nós já analisamos, a consumação ela se dá com a saída do estrangeiro do território nacional. Agora aqui ficou correto. Agora é fácil de você entender e é mais fácil de você, na prática, trabalhar com essa situação, o que não é na hipótese do caput em relação ao brasileiro. A tentativa ela é possível, né, nas situações em que o agente adota as medidas necessárias para o ingresso ou para a saída, né, ilegal, aí no caso da equiparada do estrangeiro, mas ele não alcança o seu propósito aí por circunstância alheia à vontade dele. Tá? Acontece um imprevisto qualquer durante essa promoção, tá? Durante esse trajeto, essa cadeia de atos, de condutas, e ele não consegue, então, realizá-la com eficácia. A ação penal do 262A é pública e incondicionada, e é óbvio, pessoal, nós estamos tratando aqui de ingresso em território nacional ou saída de território nacional, de brasileiro, de estrangeiro, conforme nós mencionamos, não resta a menor dúvida de que a competência para a apuração desses crimes é da Justiça Federal, não tenha dúvida quanto a isso. 232, tipo legal aí recente, tá? Obras de 2017, se quem tem aí livros de 2017, vocês não vão encontrar essa matéria nele ainda, portanto, livros aí de 2018, 2019 para frente, que vocês vão conseguir encontrar o complemento para o estudo 232A. Não deveria estar no local errado, tratando de assunto totalmente diverso do que nós estamos estudando aqui, acho que deu para vocês perceberem. 232A é isso.